Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é dia 30 de dezembro de 2022, último dia do ano, último episódio do ano. Mas segunda-feira eu tô de volta, então vamos fazer hoje um fechamento do que foi o ano nos mercados aqui no Brasil, de como a gente está terminando esse governo de transição, o novo ministério de Lula, as expectativas todas para essa enorme equipe que ele criou e, claro, voltado para a leitura da expectativa para a economia, para a atuação das pastas. E hoje nós vamos dar destaque aqui também à expectativa para a nomeação do presidente da Petrobras. Vamos começar? Já comecei dando o cardápio aqui, né? Eu acho bacana não fazer exatamente uma retrospectiva de tudo que aconteceu na economia, mas até porque quando a gente olhar daqui a pouco, que eu vou falar aqui como fecharam os mercados, dá para a gente entender qual foi a dinâmica, porque já que estamos falando daquele que dá preço para o que está acontecendo, preço para os fatos, preço para o risco dos fatos, acho que quando a gente passar pelo mercado vai dar para entender. Eu quero começar falando sobre a formação do Ministério de Lula. Ele anunciou na quinta-feira os últimos 16 ministérios, das 37 pastas que criou, e quando olhamos para essa formação fica claro que são 17 ministérios ligados à área da economia. Óbvio que temos ali uma trinca, um trio que vai liderar toda a discussão da política econômica, ou pelo menos aquela mais importante, sendo que o Ministério da Fazenda, com Fernando Haddad, lidera toda essa discussão, lidera todo o debate, depois Simone Tebet com o planejamento e Geraldo Alckmin na indústria e comércio. Como eu já falei aqui outras vezes no Money, olhar para Simone Tebet é vê-la como uma força política muito grande, mas não como uma técnica especializada em orçamento, em gestão do setor público. Ela tem um histórico político incrível, mas fazer o trabalho de contador, de auditor e de formulador de um novo orçamento para o Brasil, essa é uma competência que ela não tem, mas isso não significa que ela não será uma boa ministra, pelo contrário, vai depender da equipe que ela criar, e aí que vale a força política que ela tem, porque com a representatividade dela e a força política que ela tem, ela pode sim formar um secretariado absolutamente competente para ajudá-la nesse desafio. Vamos lembrar quantas vezes nós tratamos aqui no Money de 2022 dos problemas do orçamento brasileiro, né? Na verdade, a gente acabou tratando das péssimas soluções que foram sendo encontradas para lidar com os limites do orçamento. O teto de gastos foi sendo rompido ao longo dos últimos anos, para além da necessidade de lidar com a pandemia, né? Abriu-se ali uma portinha que acabou escancarando um portal gigantesco para o desrespeito às regras fiscais, isso de forma geral, sempre baseado ali numa mudança constitucional. Então, como eu também já disse aqui algumas vezes no Money, a Constituição virou um caderno de rabiscos. Olha, precisa dessa acomodação, mexe na Constituição. Precisa daquela outra, mexe na Constituição. Então, o orçamento esteve nessa discussão o tempo inteiro, porque toda a criação, todo o regramento do arcabouço da gestão pública brasileira dos últimos 20 anos acabou sendo desafiado nesses últimos 3 anos. E 2022 talvez tenha, entre 2021 e 2022, talvez tenha sido o pico desse desafio com a PEC dos precatórios, depois a PEC emergencial, a PEC dos benefícios, quer dizer, foi uma atrás da outra. O sujeito orçamento levou tanto desaforo que agora ele vai precisar levar toda a atenção. E a atenção que se dá para o orçamento passa por esse trabalho de auditoria, né? De auditoria, de contabilidade mesmo, olhar linha por linha. Em economês a gente chama isso de spending review. Então, olhar linha por linha e dizer isso funciona, isso não funciona, isso aqui está indo para o lugar certo, isso aqui é fazer transferência de renda para rico, que é uma prática comum no Brasil, uma cultura do destino do recurso público brasileiro. Então, Simone Tebet tem esse desafio. A dobradinha dela com Fernando Haddad é super importante, porque a formulação de Haddad é sobre a política econômica, sob qual premissa, sob qual propósito e sob qual condição ou limitação que vamos pensar na mudança do orçamento público do governo federal, né? A tarefa de Fernando Haddad é definir a melhor premissa, o melhor propósito
e, óbvio, aquele que seja mais realista, né? Não adianta ser um propósito lindo se ele não for realista. Não adianta ser uma premissa de muita credibilidade ou uma premissa de curto prazo que não leve em consideração como a economia brasileira funciona ou como o setor público funciona, né? Todas as condicionalidades, os riscos. Então, não são desafios pequenos. Fernando Haddad lidera essa condução desse grande grupo econômico e isso gera disputa política, fogo amigo e tudo mais, como já vimos, mas no limite que o Brasil chegou, né, dos desaforos ao dinheiro público, vai ser inescapável, assim como foi inescapável fazer a reforma da Previdência, foi inescapável fazer a reforma trabalhista diante da modernização do mercado de trabalho, a reforma do orçamento brasileiro e a reforma dessas premissas da alocação do recurso público, ela é a ordem do dia, ela está na ordem do dia. Então, Haddad tem esse desafio como principal e o instrumento dele são dois básicos, né? Primeiro, a definição daquilo que vai ser o fundamento ou o arcabouço fiscal, que a gente fala em economês, ou seja, sob qual regra que vai funcionar a gestão das receitas e das despesas do governo federal. Essa é a entrega principal dele. Agora, para que isso funcione bem, ele tem a segunda missão, que é a reforma tributária, que afinal de contas a reforma tributária lida com a arrecadação, com as receitas, né? O Brasil cobra bem seus impostos, a Receita Federal é de uma eficiência absurda, mas o sistema tributário brasileiro é regressivo, ele é injusto e ele é incorreto. Então, a reforma tributária é o segundo e principal, faz dupla ali de principal instrumento que Fernando Haddad vai precisar lançar a mão para completar esse trabalho de dobradinha com Simone Tebet. Geraldo Alckmin, que parece ser um apêndice dessa dupla, ele vai pensar no melhor ambiente de negócios e de investimentos no Brasil, né? Se aparecer a história de, olha, vamos fazer uma política industrial em que setores X, Y, Z vão ser escolhidos, né, como já aconteceu e acontece até hoje no Brasil, isso vai na direção oposta desse debate que eu acabei de trazer aqui, porque, afinal de contas, qualquer pensamento de política pública voltado ao setor produtivo, né, se não considerar os limites e as premissas, né, do poder do Estado sobre essa atuação, não vale a pena. Então, Geraldo Alckmin é um político com uma experiência gigantesca, né, foi governador tantas vezes, prefeito com trânsito político, fez esse salto surpreendente, né, de sair do PSDB, atravessar a ponte para o lado adversário e conseguir ser eleito ao lado de Lula. E agora tem, então, mais essa tarefa de ser uma ponte também do setor privado, do setor produtivo brasileiro, que precisa olhar para o futuro com uma cabeça moderna, né? Não pode olhar para o futuro querendo resgatar o passado. E então, Geraldo Alckmin de apêndice não tem nada, né? Ele tem de complemento e ele tem de ponte entre o setor privado e o setor público brasileiro. Está aí a primeira análise feita sobre essa formação do Ministério de Lula, análise que eu estou compartilhando aqui com vocês, de todas as fontes que eu ouvi, economistas, cientistas políticos, gente da academia, gente do mercado, executivos experientes que já acompanharam muitas mudanças de governo no país, gente que defende uma intervenção maior, gente que defende uma intervenção menor do Estado. Eu quis trazer aqui essa leitura mais ampla do que esperar do próximo ministério. A reação do mercado vai ser aquela um pouco que a gente tratou ontem, né? Vamos olhando ali os termômetros, o dia a dia, a partir de segunda-feira decisões já têm que ser tomadas, né? Então, a reação do mercado vai ser no dia a dia e não adianta a gente olhar para o número do dia. Nós vamos ter que olhar, como eu sempre digo, né? Desde que eu comecei a fazer cobertura econômica, esquece o número, vamos olhar a dinâmica. O número não conta toda a história. A cotação do dia não conta toda a história, né? A trajetória conta mais a história. E é assim que a gente vai olhar para a economia a partir de 2023 aqui no Money também. Vamos falar um pouco agora sobre Petrobras, a expectativa para o dia, esse que é o último dia útil do ano, e há uma expectativa desse anúncio no meio da manhã desta sexta-feira de quem será o presidente da Petrobras, presidente do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Banco do Brasil e Caixa Econômica, Lula já avisou que serão duas mulheres, uma dificuldade danada para encontrar essas duas executivas. Lula buscou mulheres do setor financeiro, buscou mulheres que já passaram pelo setor público em cargos executivos,
nos últimos anos e recebeu muitos nãos. E está encontrando a solução dentro dos próprios bancos, dentro da Caixa e dentro do Banco do Brasil, e daqui a pouco nós vamos saber. Agora, quanto isso vai manter a fortaleza, né, da gestão e da governança dos dois bancos, ainda é uma dúvida, vamos falar disso mais para frente. O foco, olhando para 3 principais estatais, realmente continua sendo a Petrobras. Nos últimos anos, uma blindagem foi formada, né, sobre a governança das estatais, e a Petrobras sendo a locomotiva desse processo, depois da Lava Jato, depois de tudo que foi descoberto e depois dos desmandos de gestão, né? A Petrobras sofreu 2 linhas de má gestão, né? A má gestão pela corrupção e a má gestão pelo negócio, né? Porque ficou anos sangrando caixa para bancar uma política de preços, né, para controlar a inflação, né, via preço de combustíveis, né? Se tem uma coisa que não dá certo em nenhum lugar do mundo, nunca deu, né, desde que o dinheiro existe, desde que as relações comerciais existem, é controle de preço. Não adianta a gente achar que, né, depois de centenas de anos em que há relações comerciais, vai mudar. Não vai, né? O resultado é inflação, o resultado é desabastecimento. Então, vai fazer o que com a Petrobras, né? Vai querer controlar a política de preços? Não vai dar mais para sangrar o caixa. A Petrobras hoje não tem dinheiro público lá. O Tesouro Nacional só tira, né? A Petrobras é um cofrinho, só tira dinheiro. A quantidade de royalties e dividendos que foram repassados da companhia para o governo federal nos últimos anos foi absurda. Não faz investimento. Investimento quem banca é a própria gestão com seu resultado, mas principalmente os acionistas privados. Você aí que comprou uma açãozinha da Petrobras com seu fundo de garantia lá em 2000, nos anos 2000, ou entrou agora mais cedo, né? Entrou depois do pré-sal, enfim, ou nos últimos anos, você é que banca o investimento da Petrobras, que é a companhia que mais investe no Brasil. Então, o nome mais cotado hoje é Jean Paul Prats. Todo mundo já sabe o que ele pensa. Senador, trabalhou muitos anos, conhece bem o setor de óleo e gás, trabalhou na Petrobras, inclusive, tem esse reconhecimento técnico, mas tem a visão política de que a Petrobras precisa ser um instrumento de política pública, né? E quem já me ouve há alguns anos já me ouviu falar isso várias vezes, né? Petrobras não é instrumento de política pública, né? Ela pode promover o financiamento da política pública se ela for bem gerida, der bons resultados e pagar o que deve ao governo federal. O governo federal tem que resolver o que ele faz com a dinheirama que uma empresa bem gerida gera para o seu caixa, né? Então, de novo, voltando, tá vendo como conversa com a história do orçamento? Tá vendo como conversa com a história da premissa, né, da auditoria? Para onde foi o dinheiro da Petrobras, né? Isso foi diluído em qual política pública que ninguém conhece? Então, política pública é papel do Poder Executivo, não é papel de nenhuma estatal, e muito menos de uma estatal que é financiada e é mantida pelo capital privado. Então, essa é a grande questão. Nada vai acontecer de um dia para o outro, porque o regramento, mesmo interno da companhia, o estatuto, todas as regras de operação de mercado, né, do regulador do mercado de capitais. A Petrobras tem ações negociadas lá fora, ela também tem que seguir leis internacionais. Então, nada vai acontecer de um dia para o outro. Não adianta esperar que segunda-feira, quarta-feira, daqui a 15 dias a Petrobras vai ser outra. Não será. Nós vimos os cadeados dessa blindagem serem quebrados por Jair Bolsonaro na tentativa maluca de impedir que a Petrobras aumentasse preços dos combustíveis. Trocou de presidente várias vezes, então quebrou vários desses cadeados que foram acionados em volta da companhia, em volta das estatais, depois da Lava Jato, depois de todos os escândalos. Então tem a lei das estatais, tem o estatuto da Petrobras, tem as regras e as leis do mercado de capitais do Brasil, regras e as leis do mercado de capitais dos Estados Unidos, onde a companhia negocia, e tem a fonte do seu principal financiamento, que é o acionista privado. Se o acionista privado começar a perceber que o dinheiro dele vai sangrar, porque é isso que acontece, ele sai fora, né? E aí quem vai bancar? A Petrobras vai parar de investir. Se ela parar de investir com o dinheiro que ela recebe do capital privado, se ela parar de investir, ela não vai conseguir fazer nada, né? A não ser que o país se endivide mais, como já aconteceu no passado. Então, não tem muito como escapar, né, de um debate mais profundo. Nada vai acontecer de uma hora para outra. É bem capaz de que a companhia se machuque, fique arranhada. É só ver o que aconteceu no preço das ações. As ações da Petrobras subiram quase 50% em 2022. Uau, que legal, né?
Legal, sim, mas o petróleo subiu quanto? As petrolíferas lá fora ganharam quanto? Muito mais do que a Petrobras. Quer dizer, ela deixou de ganhar o preço das ações da Petrobras hoje, estão muito longe do chamado preço-alvo, que é aquele preço que conversa, que combina, que responde pelo fundamento da gestão da companhia, do setor que ela opera, da fonte de recursos que ela tem. Então, sim, a Petrobras foi bem obrigada, subiu 47% no ano, você aí que comprou aquela açãozinha ganhou 47% no preço da ação, mas podia ter ganhado muito mais, né? De novo, o número não explica tudo, vamos para trás do número. Então vamos aguardar e o próprio Lula disse ontem que a Petrobras, que não podia ser assim, porque tinha uma série de coisas a mexer nas leis e tal, então não vai ser de um dia para o outro. Vão ter o nome ou não e vamos acompanhar que tipo de decisão, qual é o limite, né? Qual é a provocação que o novo governo vai fazer a todo esse regramento para voltar a usar a Petrobras como instrumento de política pública. Bom, vamos lá falar do fechamento do mercado em 2022. Nessa sexta-feira não tem operação dos mercados aqui, né? Portanto, o ano do mercado de capitais fechou ontem no Brasil. Eu vou dividir aqui com vocês os dois principais, né? Vamos falar aqui de bolsa, vamos falar de dólar, que são esses dois principais ativos que todo mundo fica mais de olho. E, óbvio, olhar sempre com um olhar comparativo, né? Não adianta não fazer comparação. Em economia, nada é estanque. Então, primeira notícia. A Bolsa teve ganhos, subiu 4,68% em 2022. Então, ficou no positivo. Então, vamos fazer a primeira comparação. 2021 foi uma das piores bolsas do mundo. Tem levantamento aí com 70, 80 países que mostra que a Bolsa brasileira foi a segunda pior do mundo. Perdeu quase 15%. Então, primeira comparação, ok. De um péssimo desempenho em 2021, fechamos no azul em 2022. Beleza. Então, 4,69. Tá, mas e a poupança? A poupança rendeu quase 8%. Então, assim, a Bolsa não vai perder para a inflação, difícil perder para a inflação, porque o IPCA vai fechar ali entre 5,5% e 6%, mais para 5,5%, mas vai empatar, né? Vai chegar ali pertinho. Então, a Bolsa teve esse desempenho, perdeu para a poupança. Perdeu para praticamente todos os outros ativos financeiros. Tesouro Selic, que foi um dos papéis mais comprados esse ano, teve uma rentabilidade de quase 9% em 2022. Os CDBs dos bancos grandes teve um rendimento parecido com esse. Os CDBs dos bancos médios deram rentabilidade de 2 dígitos. Então aí também já foi um pouco melhor. Então vamos olhar o seguinte, tá bom, mas por que o desempenho do Ibovespa foi tão pífio? Primeira coisa, aumento dos juros. Gente, é muito difícil competir com a taxa Selic em 2 dígitos. O ano já começou com a Selic em 10% e terminou com 13,75%. É um absurdo de alto essa taxa. E olha que mesmo com todo o fluxo estrangeiro vindo para o Brasil, que ajudou no dólar, que a gente vai olhar já já, né? Ainda assim, o investidor local, a gente falou disso aqui várias vezes esse ano, como o gringo estava vindo com tudo e o investidor institucional local estava saindo com tudo. Porque não tem como abrir mão de um investimento que tem uma rentabilidade que é o dobro, lembrando que a Selic está em 13,75, que tem uma rentabilidade que é o dobro, contra um risco muito grande, que é o do mercado acionário, né? Então, o gringo ainda pode ganhar no câmbio, ganha na diferença do dinheiro que ele tem lá fora, mas para o investidor local não fazia sentido. Então, primeiro grande vilão, os juros. Competir com essa taxa de 2 dígitos. Olhando para o desempenho, por exemplo, da Bolsa no primeiro semestre, a Bolsa chegou a subir quase 14% no primeiro semestre, passou dos 121 mil pontos. Naquela época todo mundo dizia, ixi, o Ibovespa vai chegar a 150, 180 mil, sei lá, ouvi as previsões mais otimistas do mundo. Por quê? Porque o perfil da Bolsa Brasileira é um perfil de empresas ligadas a commodities, que dispararam esse ano, né? Então, são empresas sólidas, empresas com boa gestão, empresas gigantescas, as mineradoras, as empresas ligadas a óleo e gás, papel e celulose, todas essas foram muito bem, obrigada, durante o ano e conseguiram se beneficiar. Agora, foi um ano de muita volatilidade. O Ibovespa variou dos 109 mil pontos aos 121, quase
122 mil pontos. Teve um primeiro semestre muito bom, como eu disse. O segundo semestre vieram as eleições. Vamos lembrar que juros ali, né, sempre por trás de tudo, mas as eleições acabaram tendo um papel importante aí, gerando muita incerteza. Uma das ações que mais puxou o índice para baixo foi exatamente a Petrobras, que tem um peso relevante no Ibovespa, e no segundo semestre, com a quantidade de intervenções feitas pelo governo Bolsonaro, ela acabou sofrendo bastante e puxou o índice para baixo. Então, 2023 promete um pouco mais do mesmo, não tem muito banco ousando voltar a fazer previsões assim muito otimistas, vai ficar entre 120, 130 mil pontos, se for muito bem, obrigado. Quer dizer, há um ambiente de muita incerteza, sem falar que o mundo não vai ser um mundo do mercado acionário, né? O Banco Central aqui já subiu muito os juros, vai manter os juros altos por mais tempo, e os bancos centrais lá fora estão no caminho ainda de fazer isso. Então, a movimentação da alocação do capital não é favorável para o mercado acionário. De qualquer forma, a Bolsa, mesmo com esse rendimento mais pífio, teve algumas empresas ali que se destacaram entre as maiores altas. Não foi muito fácil identificar ali um setor que se deu bem. A Cielo, por exemplo, subiu 140%, porque teve várias mudanças na sua gestão, questão de operação. A mesma coisa a Prio, a PetroRio, né, a antiga PetroRio, que é uma petrolífera que se deu também muito bem, subiu bastante, ficou em segundo lugar, se aproveitou da questão do aumento do petróleo, mas também fez mudanças importantes na sua gestão. Quando a gente olha para as maiores baixas, aí sim a gente identifica, porque estão lá a CVC, estão lá a Magalu, que são empresas ligadas ao consumo das famílias, né, num ambiente de inflação alta e de juros altos, e empresas também ligadas à tecnologia. Então, esses dois desempenhos, das maiores altas e das maiores baixas, também tiveram um perfil diferente em função do ano que passamos. 2023 está começando de novo, ainda com muita incerteza. Se estiver andando de lado, se for andando de lado, já vai ser boa notícia. Para fechar, vamos dar uma olhada no que aconteceu com o dólar. Olha, quem me ajudou com essas informações todas, Matheus Apudi, meu parceiro do Money, nosso editor de economia e peça fundamental aqui, não só da preparação do jornal na TV, mas também aqui nos episódios do Money. Então, Matheus, obrigada, meu caro. Vamos juntos para mais um ano. Vamos lá, olhando para o dólar. O que aconteceu com o dólar lá fora? Vamos pensar assim, moeda americana, não é nossa, né? Lá fora o que aconteceu? O dólar se valorizou, óbvio, né? O Banco Central dos Estados Unidos subindo o juro e avisando que ia subir mais, o dólar se valorizou frente a uma cesta de moedas, das principais moedas, subiu 8%. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil foi o contrário, galera. Aqui, depois de 6 anos do dólar fechando todos os anos com valorização frente ao real, aqui a moeda americana caiu mais de 5%, um pouquinho mais de 5%. Agora, a volatilidade aqui também o bicho pegou, porque em janeiro a moeda chegou a R$ 5,70, R$ 5,71. Em abril, eu me lembro bem que foi até um dia que eu estava saindo de férias, e vou contar uma anedota aqui, era o dia que eu ia viajar com as minhas amigas. E no caminho do aeroporto, meu marido disse, então tá tudo aí, né? Passaporte, tal, documento, não sei o quê, o dinheiro. Que dinheiro? Ele falou, o dinheiro. Eu passei um ano, gente, como a viagem estava programada, eu passei um ano comprando, cada mês comprando um pouquinho, porque quando você se programa, né, a melhor coisa a fazer é isso, você ir comprando, porque é muita volatilidade. E no dia da viagem, que eu tive que chegar no aeroporto e comprar um dinheiro para eu viajar, aquele que eu tinha separado o ano inteiro, o dólar estava a R$ 4,60. Olha que coisa linda, até empolguei, mas não adiantou nada. Depois voltou, óbvio que não voltou com a mesma intensidade, mas fecha o ano ali acima dos R$ 5,20, se aproximando dos R$ 5,30, que acabou virando um piso que contém o prêmio de risco sobre o Brasil, né? Então, aqui o dólar perdeu para o real, diferentemente do que aconteceu lá fora. A explicação se parece um pouco com a mesma da Bolsa de Valores, um fluxo estrangeiro absurdo vindo para o Brasil, e tem um outro componente aqui importante, que é do fluxo comercial. Os exportadores brasileiros, pelo mesmo motivo que essas empresas ganharam investidor estrangeiro durante o ano na Bolsa, os exportadores, as empresas que exportam e que, portanto, têm sua receita vinda dos preços das commodities, ainda com essa desvalorização do dólar aqui, tiveram
tiveram um ano espetacular. Então, isso tudo acabou ajudando o exportador recebendo em dólar, botou moeda na praça e o dólar acabou se desvalorizando aqui. Então, temos um balanço mais geral do mercado. A moeda americana, qual é a tendência, né? Tem aquela piada que diz que Deus inventou o mercado de câmbio para humilhar os economistas, porque é muito difícil prever o que vai acontecer com a moeda americana. Primeiro, porque só tem um país no mundo que emite o dólar, que é os Estados Unidos, né? Então, qual é a tendência hoje? A tendência é que ele se mantenha valorizado, porque o Fed continua subindo juros, né? Tem um medo de recessão, o capital vai buscar porto seguro. Então, a tendência é que o dólar continue valorizado. Se vai seguir assim mesmo, nós vamos acompanhar. E você não vai perder nenhum dos nossos episódios para saber tudo o que acontece durante a semana, durante os dias, porque aqui no CNN Money nada fica de fora. Gente, olha o tamanho desse episódio, eu empolguei, né? Mas eu queria dar esse panorama final de 2022, que foi esse ano também que estreamos o CNN Money aqui na CNN Brasil, o podcast do CNN Money, um ano de parceria com a Priscila Yasbeck, que agora parte para novas aventuras, ainda aqui na CNN Brasil. Daqui a pouco vocês vão escutar a Priscila de novo aqui na CNN, de outras paragens, e eu quero agradecer demais a toda a equipe de produção da Maremoto, a equipe de produção aqui, de edição aqui da CNN, que sempre ajudou a gente, os analistas, os repórteres que nos ajudaram, os nossos convidados que participaram também dos episódios do Money de abril até hoje. Muito obrigada pela sua audiência, feliz ano novo, que 2023 seja um ano de muita saúde, porque é com ela que a gente toma as melhores decisões, e de muita informação para a gente trazer e dividir com vocês aqui, para compartilhar conhecimento sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Feliz 2023! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização Caio Corraine. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.